O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão no palácio dos reis. Então, que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, é menor no reino de Deus, é menor do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos senhores padres, reverendo diácono, na pessoa do Tônio, saúdo toda a família Jesus Menino aqui presente e os membros que nos acompanham sintonizados pelo sistema Canção Nova de comunicação. Meus prezados irmãos e irmãs dos diversos movimentos pró-vida do nosso estado fluminense, que também se fazem presentes neste santuário, nesta tarde. Meus irmãos e irmãs, pela graça do santo batismo, aqui presentes ou sintonizados de suas casas, de seus ambientes de trabalho. Dentre estes, uma saudação toda afetuosa àqueles que estão na Casa Padre Pio, aqui mesmo na Canção Nova, sintonizados conosco, rezando conosco neste momento. Nós estamos às portas do coração do tempo do Advento, que são os últimos dias, a grande novena em preparação para o Natal do Salvador. E neste tempo, nós enfeitamos as nossas casas, enfeitamos os nossos ambientes, enfeitamos as nossas igrejas, e aqueles que são piedosos, que mantêm as suas tradições religiosas, ainda montam um presépio. Aquela encenação artística do grande mistério do nascimento de Nosso Senhor entre os homens, naquela estrebaria de Belém. Ainda não estamos celebrando o Natal, mas já montamos os nossos presépios. Já colocamos as imagens de Nossa Senhora e de São José ajoelhados diante da manjedoura. Nós já colocamos os reis magos em marcha, levando nas suas mãos os dons para o menino Jesus. Ali já está a figura dos pastores, entre brancas ovelhas que estão pastando a relva de Belém. Até o burro e o boi já estão deitados no meio de luzes coloridas. A figura do anjo levando nas suas mãos aquelas palavras santas que ecoaram naquela noite: glória a Deus nas alturas
também já está no presépio. Porém, falta a imagem mais santa de todas. Ainda falta a imagem mais piedosa presente no presépio e que justifica o presépio, que é a imagem do Deus menino, a imagem do Deus infante. Um presépio faltando Jesus no tempo do advento torna-se para nós uma catequese artística e viva. Porque todos nós entramos naquela cena e passamos a contemplar a manjedoura vazia, as palhas dispostas para receber o corpo frágil do Filho de Deus. E com aquelas figuras, nós também esperamos Deus. Mas a grande teologia do tempo do advento, sobretudo nesses últimos dias, convida-nos a esperar Deus, mas também a esperarmos em Deus. Esperar em Deus é aquilo que as profecias bíblicas vêm nos anunciando nessas últimas semanas do tempo do advento. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não foi diferente. A profecia de Isaías, que nós acabamos de escutar, torna-se para nós um grande convite a esperarmos em Deus o cumprimento de suas promessas. Deus não deixa de cumprir a sua palavra. E nós não podemos ficar desanimados, mesmo no meio de tantas vicissitudes desta vida. O profeta Isaías, aquele que nos falou hoje nessa missa, está inserido em um contexto catastrófico. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, está passando por muitas provações. Jerusalém está envolvida em sofrimento e as coisas parecem impossíveis de ter uma resolução. E qual é a palavra que Deus coloca na boca do profeta neste contexto de sofrimento, de preocupação, de turbação, de aflição? Alegra-te, Jerusalém. Canta, exulta de alegria, ó cidade de Sião. Com que espanto nós e os habitantes de Jerusalém escutamos essa palavra de Deus. Toda a Jerusalém, e também nós, nos nossos muitos sofrimentos, poderíamos muito bem responder a Deus: como haveremos de nos alegrar? A minha vida, a minha sorte está envolvida em amargura e sofrimento. Como posso me alegrar pela proximidade do Natal do Senhor, se a morte, se a doença é realidade dentro da minha casa? Como posso me alegrar com tudo isso? Acontece aqui, meus irmãos e minhas irmãs, tanto na profecia de Isaías, como na nossa vida real e prática, um grande contraste. Um grande contraste entre a situação concreta de Jerusalém e aquilo que Deus manda Jerusalém fazer. Jerusalém está chorando e Deus manda Jerusalém pular de alegria. Como entender isso? Somente iremos entender este proceder do Senhor nosso Deus se estivermos bem firmes em uma virtude, a virtude da esperança. Na esperança em um Deus que é bom, ou melhor, na esperança em um Deus que é bondade e ternura infinita. Nós que aqui estamos na proximidade do Natal, temos que ter uma esperança infinita
naquele a quem nós aqui chamamos de Pai da Misericórdia. Para reanimar na esperança Jerusalém e a todos nós, pela boca de Isaías, o Senhor nosso Deus vale-se de duas imagens para explicar este contraste. Jerusalém que está chorando pode muito bem se alegrar, pode muito bem cantar de alegria, porque ela é como uma mulher estéril que acaba de se tornar fecunda. Ela é como uma esposa abandonada pelo marido, mas que agora é chamada de volta. É por essas maravilhas que Jerusalém tem que se alegrar e não mais passar os seus dias chorando. A esperança em Deus faz com que Jerusalém olhe para a frente e não mais para trás. Fite, olhando para frente, a promessa de Deus, a sua vida feliz com o seu marido e com seus filhos, e não mais considere aquilo que ficou no seu passado, a amargura do abandono e da esterilidade. A esperança faz com que Jerusalém detenha a sua atenção na felicidade que Deus preparou adiante e não mais no mar de lágrimas das épocas anteriores. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, o que o Senhor nosso Deus espera de nós neste coroamento do tempo do Advento. Que olhando para a frente, nós possamos esperar confiantemente nele. A manjedoura vazia que agora nós contemplamos no presépio, muito em breve será preenchida pela imagem do Deus menino. Quem de nós, aqui presente nesse santuário, ou sintonizado conosco pelas redes sociais, pela televisão, haverá de duvidar que no próximo dia 24 de dezembro, naquela noite santa, aquela manjedoura será preenchida? E por que nós continuamos a duvidar que aquilo que em nós ainda é vazio, que aquilo que ainda dentro de nós falta algo, não pode ser preenchido por Deus, que dignou-se vir viver entre nós, que dignou-se ser um de nós, que dignou-se viver a nossa vida? Quem de nós duvida que a misericórdia de Deus é dispensada com largueza naqueles que a suplicam, naqueles que nela confiam? Vejamos como o profeta Isaías termina o seu oráculo na leitura que acabamos de escutar. Os montes, as montanhas podem recuar, as colinas podem abater-se, mas a minha misericórdia jamais vai se afastar de ti, Jerusalém. A minha misericórdia jamais irá mudar a aliança de paz que tive contigo, diz o teu misericordioso Senhor. É mais fácil que uma montanha deixe de existir do que Deus deixar de dispensar a sua misericórdia em favor de nós homens. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, não com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com as nossas atitudes, nós podemos pensar e até proclamar que Deus não se importa conosco. Estou sofrendo, estou doente, a morte chegou na minha família. Deus não se importa comigo. Será que as figuras do presépio, ainda contemplando a manjedoura vazia, pensariam isso? Estamos aqui olhando para um vazio, Deus não se importa conosco.
Deus não nos ama, Deus não está conosco. Se assim fizermos em nossas vidas, nós iremos fechar o nosso coração à voz de Deus e à sua presença cotidiana ao nosso lado nas nossas vidas ordinárias. E assim nós iremos fazer número no grupo dos fariseus e dos mestres da lei, que no Evangelho de hoje ouviram de Nosso Senhor uma das palavras mais duras contidas no Santo Evangelho. Esses homens tornaram inútil para si mesmos os planos de Deus. Que palavra dura essa de Nosso Senhor. Nosso Senhor diz que aquelas pessoas tornaram inúteis para elas os desígnios salvíficos de Deus. Qual é o contexto do Evangelho que termina com essa sentença de Nosso Senhor? Jesus está realizando as suas obras santas. São João Batista já está no presídio, mas manda 2 de seus emissários até Jesus, a fim de interrogar se ele era o Messias. Não porque o Batista duvidasse de Jesus, mas porque queria que os seus discípulos, pessoalmente, pudessem reconhecê-lo. Quando aqueles homens chegam diante de Jesus, o bom mestre apresenta para ele os seus milagres, que são o cumprimento das antigas profecias messiânicas. E com isso, quase que diz àqueles homens: sim, eu sou o Messias. As minhas ações cumprem as profecias messiânicas. Quando esses homens saem de cena e vão felizes anunciar a João Batista aquilo que escutaram do Senhor, Jesus começa a tecer altos elogios à pessoa do seu precursor e de seu primo. E apresenta o ministério de São João Batista como necessário para preparar os seus caminhos. De imediato, meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina salvífica de Cristo converteu o coração dos homens que o escutavam. E São Lucas assinala: todo o povo ouviu, e até os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Ou seja, receberam o batismo de conversão, se converteram, purificaram as suas almas para receberem de bom grado a grande obra da redenção que Jesus iria culminar no seu mistério pascal. Porém, escreve São Lucas, outros, os fariseus e os mestres da lei, não aceitaram o batismo de João, ou seja, não aceitaram a conversão, quiseram continuar na sua vida de sempre. E assim, tornaram inútil para si mesmo os planos de Deus. Esse relato deve nos incomodar, meus irmãos e minhas irmãs. Na proximidade do Natal do Salvador, Deus, com tanto amor, nos exorta à esperança na primeira leitura, nos convida à conversão no Evangelho. E será que nós fechamos os nossos ouvidos a isso? E esperamos celebrar o Natal como foi nos outros anos passados. Não quero nada de novo na minha vida nesse ano. Não quero um Natal genuinamente cristão. Fecho-me à graça de Deus e quando contemplo Deus deitado em palhas, Deus dormindo entre os animais no presépio, para salvar a mim, que sou o pó da terra, se eu não me converto, essa estupenda obra de Deus vai se tornando inútil para mim, porque aquilo não me alcança. Fecho-me tanto
que não me abro nem para Deus que vem ao nosso encontro. Meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, não nos esqueçamos, na noite de Natal, aquela lapinha que é o presépio será preenchida por Deus menino. Muito em breve, Deus menino vai preencher o presépio. E que o nosso coração convertido a Ele, que o nosso coração todo entregue a Ele, não torne inútil para nós a salvação que Deus veio realizar para nós e em nós no mistério do nascimento do seu Filho. Amém.